Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Sou Antônio Alex e estou aqui hoje para trabalharmos o segredo da prova discursivas para os concursos de carreiras policiais. Me acompanhe aqui e veja os tópicos do nosso vídeo. Então, vamos trabalhar o segredo da prova discursiva para carreiras policiais. Então, inicialmente, vamos trabalhar o contexto da prova discursiva para esses cargos. Em seguida, vamos trabalhar algumas questões de prova, né? Prova da Polícia Civil do DF, da Polícia Federal, PRF, Polícia Militar do Distrito Federal e São Paulo, para podermos avaliar algumas tendências aí das provas discursivas. Em seguida, vamos trabalhar a chamada dissertação argumentativa. Vamos avançar para a dissertação expositiva, para a estrutura do texto dissertativo e, por fim, algumas dicas aí para a preparação para a sua prova discursiva para as carreiras policiais. Vamos avançar? Então, inicialmente, eu queria dizer que esse vídeo ele se aplica para as carreiras policiais, exceto para a prova discursiva para delegado, que tem algumas características próprias. Então, em relação ao contexto da prova discursiva para as carreiras policiais, eu gostaria de ressaltar, que dentro dessa verdadeira maratona que é o concurso para as carreiras policiais, com prova objetiva, prova discursiva, TAF, exame psicotécnico, exame médico, investigação social, a prova discursiva ela adquire cada vez mais importância, isso porque os concursos eles cada vez mais tendem pela regularidade. Então, você não pode tirar uma prova ruim aí na prova discursiva, porque você pode não conseguir avançar aí para as próximas fases. Além do mais, a sua preparação para a prova discursiva, ela reflete na prova objetiva. Então, ressaltando aqui, a prova discursiva, ela cada vez mais ela adquire protagonismo e importância aí dentro dos concursos públicos, não só para as carreiras policiais. Então, é interessante que você tenha regularidade aí também na prova discursiva, que você tire uma boa nota, porque mesmo tirando uma boa nota na prova objetiva e com uma nota ruim na prova discursiva, você pode não conseguir avançar aí para as próximas fases do concurso para as carreiras policiais. E uma preparação para a prova discursiva, ela te ajuda na prova objetiva. Um ponto é que você, necessariamente na prova discursiva, vão cair assuntos aí que estão nos seus conteúdos programáticos da prova objetiva. Então, você vai aprofundar esses estudos aí na sua preparação para a prova discursiva. Além do mais, um ponto importante que a sua preparação para as provas discursivas, ela melhora alguns pontos relacionados com a sua inteligência emocional. Um deles é a concentração. Isso por quê? Porque a elaboração de provas discursivas, ela exige uma verdadeira inteligência emocional. E você pode melhorar aí pontos relacionados com a sua concentração. Então, alguns pontos que acontecem em concurso público, com o erro de algumas questões, se você verificar alguns erros de questões objetivas, eles acontecem, não é porque o aluno não domina aquele assunto, ele acontece porque em algum momento o aluno ele perdeu a concentração, ou ele leu e entendeu de uma forma diferente ali aquele enunciado. Então, a preparação para a prova discursiva, ela ajuda nesses pontos aqui. Vamos voltar aqui para a tela? E aqui, no nosso curso de discursiva do CDF, nós trabalhamos aqui, o nosso curso ele é estruturado nos 3 pilares aí para a elaboração de uma boa prova discursiva, que é o pilar da inteligência emocional, da forma e do conteúdo. Então, os 3 pilares necessários aí para a elaboração de uma boa prova discursiva são esses, Isso porque na sua prova, o dia da sua prova discursiva, ele é um dia carregado de muitas emoções e expectativas, e você pode cometer erros aí na sua prova. Trabalhando a sua inteligência emocional, você minimiza aí o cometimento desses erros. O outro pilar é relacionado com a forma, Então, em relação à prova discursiva, existem textos, obrigatórios, necessários aí que caem na sua prova. Então, você tem que conhecer a técnica aí de elaboração desses textos. Quais são os principais textos e como eles são elaborados. Então, nesse vídeo aqui, vamos trabalhar algumas tendências aí relacionadas com a forma, Quais são os textos aí que estão caindo aí em algumas questões, que estão caindo em provas discursivas aí, ressaltando aí essas questões que vamos trabalhar. Em relação ao terceiro pilar, o conteúdo,
Cada vez mais os concursos, né, as provas discursivas, elas exigem uma argumentação sólida, né? E cada vez mais a administração pública, ela vem cobrando aí temas relacionados aí com as atribuições do cargo. Então, vamos trabalhar aqui algumas coisas relacionadas com o pilar forma e com o pilar conteúdo, algumas dicas aí de conteúdo para a sua prova. Vamos avançar? Então, vamos aqui direto ao ponto, vamos trabalhar aqui algumas questões para que possamos, né, avaliar algumas tendências aí que vêm ocorrendo em provas discursivas para carreiras policiais. Então, prova da Polícia Civil de 2013 para o cargo de agente. Então, vamos fazer aqui a leitura do enunciado aqui da questão. Em relação aos textos motivadores, eu não os coloquei porque não são necessários aqui para avaliação do objetivo de tendências aqui dessas questões. Vamos fazer a leitura juntos? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: o cerco às armas como estratégia de combate à violência. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição. Efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo. Limitações de uma medida legal, como a proibição de venda de armas de brinquedo. Então aqui nessa questão, o examinador aqui em relação primeiro à forma, exigindo a elaboração de um texto dissertativo. E quanto ao conteúdo, um conteúdo aqui relacionado, né, com violência, né, com utilização, né, de armas, né, uma relação entre armas, né, e violência, destacando aí a possível utilização de armas, né, de brinquedo. Então, um tema relacionado aí com atualidades, direito penal. Vamos avançar para a próxima questão? Questão de agente Polícia Federal 2014. Vamos fazer a leitura juntos? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir: a civilização contemporânea e o terrorismo. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: o 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista, o Estado Islâmico, intolerância e agressividade, a reação mundial ao terrorismo. Então aqui, em relação, né, tendência aqui dessa prova, em relação à forma, examinador cobrando aqui a elaboração de uma dissertação. Quanto ao conteúdo aqui, um conteúdo aí meio, né, direito penal, meio atualidades, né, conteúdo aí relacionando aí o crime, né, de terrorismo aí com crises aí existentes aí no Oriente Médio, né? Então esse tema Oriente Médio aí dentro de atualidades é um tema muito cobrado em provas, um tema aí que tem que ter uma certa atenção. Vamos avançar, próxima questão. Prova da Polícia Rodoviária Federal 2013, né? Cargo de policial rodoviário federal. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que atenda necessariamente ao que se pede a seguir. Defina o crime de contrabando e indique em linhas gerais as circunstâncias que integrem esse tipo penal. Comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. Sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Então, texto aqui da PRF em relação à forma, texto cobrando aqui a elaboração de uma dissertação. E em relação ao conteúdo, aqui um conteúdo de direito penal, né? Questões relacionadas aí com o crime de contrabando, o crime aí que tem a natureza jurídica, né? Crimes de particulares contra a administração geral. Então, em relação aqui à temática do contrabando, interessante aqui, a questão ela avança aqui de uma parte, né, mais fácil aqui e vai se complicando aqui para o final. Então, no início, ele cobrando aqui definições, né, do crime, né, depois principais mercadorias aqui que são contrabandeadas. Então, em relação ao conteúdo aqui, um conteúdo de direito penal, crime de contrabando, ressalto aqui uma temática bem relacionada com as atribuições do cargo aqui de PRF, de Policial Rodoviário Federal. Vamos para a próxima?
Prova da Polícia Militar do Distrito Federal 2018 e prova da Polícia Militar de São Paulo 2019, cargo de soldado. Então, primeiro aqui, prova do DF. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e ou argumentativo. Ó, então aqui já apareceu uma diferença, né? Texto dissertativo e ou argumentativo. Com o tema: como policial militar do Distrito Federal pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade sexual. Prova de São Paulo. Com base nas informações dos textos em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão. Então, em relação à forma aqui, né, dos textos aqui exigido pelos examinadores. A prova do Distrito Federal. O examinador aqui, ele exigiu que a pessoa poderia elaborar um texto dissertativo ou argumentativo, né? Então, uma diferença em relação às provas anteriores. Já a prova de São Paulo, um texto dissertativo. Em relação aos conteúdos, a prova da Polícia Militar do Distrito Federal cobrou aqui tema de direito penal, né? Crimes aí relacionados com a dignidade crimes relacionados, né, com a dignidade sexual, né? Exemplo, o estupro, né? O estupro de vulnerável, né? Assédio sexual. Então, uma temática do direito penal. Já a prova de São Paulo aqui, um tema que não tem muita relação com as atribuições, né, do cargo, um tema de atualidade, né? Mas assim, os assuntos de internet aí, eles têm uma certa cobrança aí em prova, né? Entretanto, aqui eu considero aqui um assunto difícil aí, né? Que é a relação entre o examinador que cobrando a relação, né? Do crescimento da internet e como é que fica a televisão, né? Que a televisão, que historicamente é o principal meio de comunicação aí do país, né? Chegando aí a quase 93% dos domicílios aí do país, né? Então, e aí, quais são as tendências aí a partir da avaliação, né, dessas questões aqui? Podemos apontar algumas tendências em relação à forma ou conteúdo? Me acompanha aqui e veja. Então, em relação à forma, né, vimos aqui a partir dessas questões, né, que podemos ter a cobrança da dissertação argumentativa ou a expositiva, né? Então, no texto aqui de Brasília, o examinador disse que você poderia elaborar, né, uma dissertação ou um texto argumentativo. Então, o texto argumentativo, ele é uma dissertação, tá? É uma espécie do gênero aqui dissertação. Então, dentro da dissertação, podemos ter as dissertações argumentativas e expositivas. Então, dissertação. A dissertação é aquele texto em que você vai, né, expondo, né, as suas ideias e vai utilizando argumentos aí para justificar as ideias apresentadas na dissertação. E dentro da dissertação, podemos ter a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é aquela dissertação que exige que você se posicione sobre determinado tema, né? Então, nesse posicionamento, você tem que dizer se você concorda ou se você discorda com esse tema. E a partir daí, você vai apresentando argumentos aí em relação ao seu posicionamento. Já na dissertação expositiva, a dissertação expositiva é aquele texto que você não tem a intenção de convencer o examinador. Você vai apresentar informações, você vai responder um conceito, você vai apresentar os elementos ou os requisitos daquele conceito, conforme a maioria das questões que trabalhamos aqui. Então, a maioria das questões, né, o examinador, ele exigiu a elaboração de uma dissertação expositiva. Em relação ao conteúdo, vamos voltar aqui para a tela. Tá. Em relação ao conteúdo, né, nós vimos nessas questões que, né, houve uma cobrança bem grande aqui de temáticas relacionadas com o direito penal, aqui nas provas discursivas para carreiras policiais, também cobrança de temas relacionados, né, com atualidades. E eu quero ressaltar que é uma tendência da administração pública aí nos últimos anos, né, que as provas discursivas, elas migraram aí de um perfil geral para um perfil técnico, né? Então, dentro aí dessa mudança aí de perfil aí da administração pública, né, do geral para o técnico, então as provas de concurso público aí, ressaltando aí as provas discursivas, inclusive para as carreiras policiais, você tem que se atentar para as atribuições do cargo para o qual você vai concorrer e procurar relacionar aí temáticas relacionadas com o seu cargo, porque
a administração pública, ela prioriza aí a admissão de futuros servidores que já detenham aquele conhecimento necessário, né, para a realização das atribuições daquele cargo, certo? Vamos avançar? Então, vamos aprofundar aqui, né, a diferenciação entre a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, que podem aí ser cobradas aí nas provas aí discursivas para carreiras policiais. Então, nada melhor do que entender esse conceito já dentro de uma questão de concurso mesmo, né? Então, vamos fazer a leitura juntos aqui. Considerando o texto acima e a do texto da prova objetiva de conhecimentos básicos, redija um texto dissertativo posicionando-se acerca da seguinte questão: a redução da idade penal é a solução para os desvios da conduta de adolescentes infratores, né? Então aqui uma dissertação argumentativa. O examinador, ele está querendo o quê? Que você se posicione aqui em relação à redução da maioridade penal. Você é contra ou você é a favor aí a redução da maioridade penal? Então, você tem que construir um texto aí dissertativo se posicionando sobre essa temática. E aí, a depender aí do seu posicionamento, você tem que apresentar argumentos aí, né, se você concorda ou não com a redução da maioridade penal. Então, essa é a característica da dissertação argumentativa. E vimos que lá na prova da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, o examinador deu lá, deu a alternativa, você poderia construir um texto argumentativo, né, ou uma outra modalidade, né, de dissertação que veremos aqui. Me acompanha aqui? Que é a chamada dissertação expositiva. Então, diferenciando aqui a dissertação expositiva da argumentativa, tomando por base uma questão prática mesmo aqui de concurso público, vamos fazer a leitura juntos. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca dos crimes culposos. Seu texto deve conter necessariamente os elementos do crime culposo e a descrição de pelo menos 2 desses elementos. Então, elementos do crime culposo. Vamos lá. Os conceitos de culpa inconsciente, culpa consciente e dolo eventual e suas diferenças. Os conceitos de culpa imprópria e tentativa. Então, diferentemente da dissertação argumentativa, aqui na dissertação expositiva, o examinador não está exigindo que você se posicione sobre determinada temática. Então, você não precisa convencê-lo. Ele está exigindo aqui que você apresente aqui informações, que você apresente definições de certos conceitos, que você apresente elementos de certos conceitos, que você apresente requisitos de certos conceitos. E vimos, né, com base naquelas questões ali que trabalhamos, que a maior parte das questões, né, elas exigiram a elaboração da dissertação expositiva. Então, embora não tenha vindo expresso no enunciado da questão, elabore uma dissertação expositiva pela característica lá das exigências dos tópicos, né? Porque você tem que construir o seu texto respondendo necessariamente aqueles aspectos, né? Então aqui, aspectos 1, 2 e 3 aqui nessa questão. Então essa é a característica da dissertação expositiva. Vamos avançar? E qual é a estrutura de um texto dissertativo? Então, em regra, a estrutura de um texto dissertativo, ela é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, tomando por base a dissertação argumentativa que você tem que se posicionar sobre determinado tema, uma dica aqui que eu trouxe para construção do seu texto, né? Então, tendo que se posicionar, inicialmente você pode apresentar a sua tese. Dá um exemplo aí de tese. Então, na dissertação argumentativa, você é contra ou favorável à redução da maioridade? Eu sou contra. Então, a redução da maioridade penal não resolverá os problemas dos jovens, vírgula, né? E a partir daí, então essa oração inicial é minha tese. E a partir daí eu passo a apresentar os argumentos aí, 3 argumentos, por exemplo, no meu parágrafo de introdução. Em seguida, aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu trabalho o primeiro argumento, depois o segundo argumento, depois o terceiro e, por fim, no último parágrafo eu faço uma conclusão, por exemplo, retomando aí, né, essa temática inicial. Então, essa aqui é a estrutura tradicional de um texto dissertativo. Em toda a questão, eu tenho que usar essa estrutura? Não, tá? Então, em regra, naquelas questões ali que trabalhamos ali no início da aula, elas eram o quê? Dissertações expositivas, tá? Então,
nem sempre há necessidade de utilização dessa estrutura, principalmente porque não há muito espaço, não há muitas linhas, né? Então para fins de organização é interessante que você utilize essa regra. Entretanto, tá? Quando nós não temos muito espaço, né, então você pode, né, ir direto aí, né, respondendo lá aqueles questionamentos lá que estavam dentro lá daquelas dissertações, daquelas questões expositivas. Então, em regra, utilize essa estrutura da dissertação. Entretanto, né, não tendo muito espaço, não é obrigatório que você utilize, porque a tendência aí das bancas é de priorizar o conteúdo aí das questões, tá? Vamos avançar? Começando aqui dicas aí para a sua preparação para provas discursivas para a carreira policial. Então, a primeira dica que eu tenho é: tenha uma preparação integrada. Além do mais, preste bastante atenção nas atribuições do seu cargo. Então, em relação à preparação integrada, procure, ao estudar para a sua prova objetiva, selecionar assuntos e temáticas que possam cair aí na sua prova discursiva e, a partir da seleção dessas temáticas, tente desenvolver textos aí para, né, utilizá-los aí para o seu treinamento para a sua prova discursiva. E, em relação às atribuições do cargo, tente relacionar possíveis temáticas, possíveis assuntos que tenham relação com as atribuições do cargo aí que você vai fazer prova. Tomando, por exemplo, a prova aqui da Polícia Rodoviária Federal aqui, né, que cobrou um assunto que tem relação direta aí com as atribuições aí do cargo de Policial Rodoviário Federal. Vamos avançar? Continuando aqui, dicas em relação ao pilar conteúdo, né? Lembrando lá dos 3 pilares para uma boa prova discursiva, né? Inteligência emocional, forma e conteúdo. Então, vimos em relação a conteúdos uma convergência nessas provas, né? De cobrança de assuntos de direito penal. Então, teve uma cobrança muito grande aí nessas questões que avaliamos de direito penal. Além do mais, eu olhei outras questões de outros cargos e eu selecionei alguns assuntos aqui que são importantes para a sua preparação para a prova discursiva. Inclusive assuntos básicos, né? Por exemplo, né, elementos aí do crime, né? Aquela definição tripartite, né, do crime, né? Os erros, né? Erro de tipo, erro de proibição, né? Culpa, né? O que é culpa? As principais culpas, né? As excludentes de ilicitude e culpabilidade, né? A parte especial aí do direito penal, principalmente os crimes, né? Prestar atenção aí em crimes, né? Nos crimes que têm uma relação direta aí com as atribuições do cargo que você está se preparando. Em relação à parte de legislação extravagante também, prestar atenção aí na parte de legislação extravagante que tem a relação direta aí com os cargos, né? Outra temática também, crimes cibernéticos, né? Então, muita atenção, né? Então, pode ser um assunto aí que pode cair na sua prova. Então, vimos, né, a partir daquelas questões que houve uma convergência de cobrança de assuntos para direito penal, né? Então, atualidades de direito penal, eles tiveram uma cobrança grande ali naquelas questões. Então, trouxe aqui alguns temas que eu acredito que são importantes aí na sua preparação, principalmente questões básicas. Então, questões básicas, conceitos básicos podem te ajudar aí a sair de uma grande problemática aí na sua prova discursiva aí dentro do direito penal. Mas também o processo penal não pode ser desprezado. Então, me acompanha aqui, veja dicas aqui para o processo penal. Então, assuntos aqui dentro do processo penal que tem uma boa cobrança em provas discursivas, né? Assuntos básicos aí dentro do processo penal, né? Questões relacionadas com o inquérito policial, questões relacionadas com as ações penais, os principais tipos de prisões, né? Os principais tipos de flagrantes, né? Questões relacionadas com a identificação criminal, se você quer fazer concurso para papiloscopista, né? Interceptações telefônicas também, um tema interessante, tá? Então, o processo penal, embora não trabalhamos ali naquelas questões ali para o início da aula, é uma temática que você também não pode desprezar. Então, esses assuntos aí têm a cobrança aí em questões de prova discursiva aí para as carreiras policiais. E o tema atualidades também. O tema atualidades é importante. Veja as dicas aqui para a temática de atualidades. Então, dentro aí da temática, né, de conteúdo, né, os temas de atualidade sempre cobrados em provas discursivas. Então, não pode ser negligenciado. Então, temas aí relacionados aí com a segurança pública, né, por exemplo, né, violência, né, então violência urbana, né, sistema prisional brasileiro, questões relacionadas com desarmamento, vimos aqui na prova da Polícia Civil daqui, né. Então,
crises, né, no Oriente Médio, né? Então, sempre aí são alvos de cobrança, prova objetiva e também prova discursiva. Então, atenção, né? Atenção também com a temática internet, né? Então, vimos lá na prova da Polícia Militar de São Paulo. Atenção aí de questões relacionadas com internet. Ressalto aqui, né? Uma temática aqui que está na moda, vazamento de dados pessoais, né? Que tem relação aqui com a internet. Então, a temática atualidades, ela também não pode ser desprezada em provas discursivas, né? Em relação a essa temática, existem sites aí de preparação para vestibulares, para a prova do Enem. Você pode, por exemplo, fazer uso desses sites aqui na sua preparação para a prova discursiva, ressaltando aí questões relacionadas aí com o Oriente Médio. Então, a temática que é sempre cobrada em provas, como foi na prova de agente para a Polícia Federal. Vamos avançar? Além do mais, aí, continuando aí, né, as dicas para a preparação. Então, quando falamos de direito penal, processo penal, não podemos esquecer as disposições previstas aí na nossa Constituição Federal de 1988. Então, antes da sua prova discursiva, dê uma olhadinha, né, em relação à temática direito penal e direito processual penal, os direitos e garantias fundamentais relacionados, né, com essa temática. A parte de segurança pública também, lá no artigo 144 e os seus 10 parágrafos. Então, também é importante você dar uma olhadinha. Então, em relação ao direito penal e processo penal, a Constituição sempre é importante, porque a partir da Constituição nós temos princípios, né? E os princípios eles se irradiam para todos os ramos do direito, inclusive para o direito penal e processo penal. Então, esses conceitos básicos, né, relacionados com princípios, eles podem te ajudar aí na elaboração de questões de provas discursivas. Por exemplo, a temática lá da parte de segurança pública tem lá as competências de cada uma das nossas polícias. Então é interessante que você dê uma certa atenção. Perfeito? Vamos avançar. Então, estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado da temática trabalhada aqui nesse vídeo. Muito obrigado por sua companhia e te desejo muito sucesso.